paz do Senhor, queridos e amados irmãos, bem-vindos ao canal Pregando as Escrituras do Poder do Espírito Santo. Esse que vos fala é o presbítero Ricardo Fogo Puro. Queridos, nós daremos continuidade ao estudo bíblico sobre o fruto do Espírito. E nós queremos falar no estudo de hoje sobre a virtude denominada longanimidade, que é uma das virtudes do fruto do Espírito que nós encontramos lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos de número 22 e 23. Queridos, antes de iniciarmos o estudo, eu quero fazer uma retomada do estudo anterior. Nós estudamos no estudo anterior acerca da virtude denominada paz. Nós vimos que esta palavra paz no grego, ela se escreve como sendo sirene, que tem o significado de uma tranquilidade íntima e perfeita em Deus. Também vimos que o príncipe da paz, quem produz a paz na vida do crente é Jesus Cristo, o Nazareno. Nós vimos que esta virtude ela deve ser aperfeiçoada na vida do cristão por meio da comunhão com Jesus Cristo, o nosso Senhor. E queridos, nós queremos tratar no estudo de hoje acerca da virtude denominada longanimidade. Queridos, se nós observarmos esta palavra longanimidade no grego, nós vamos ver que esta palavra se escreve como sendo assim, makirotúmia. E o que significa isto no grego? Quais são os significados dessa palavra no grego? O primeiro significado que eu observo, queridos, dessa palavra makirotúmia é tolerância. Mas o que vem a ser tolerância? Uma das traduções dessa palavra grega é suportar firme algo. Então, nós temos que entender, queridos, que longanimidade é tolerância, ou seja, suportarmos firmes, sem desistir e sem desanimar alguma coisa ou alguma afronta que sobrevém em nossas vidas. Outro significado que nós encontramos para esta palavra, makirotúmia, é paciência. Mas o que vem a ser paciência? A capacidade de resistir, de suportar, queridos. Então temos que ter a longanimidade em nossa vida, porque assim nós teremos capacidade, nós seremos capacitados para resistirmos e suportarmos todas as afrontas, todas as adversidades, tudo quanto sobrevier à nossa vida, nós resistiremos e nós suportaremos firmes para a glória de Deus. Outro significado que nós observamos desta palavra grega makirotúmia é tardio em irar-se. Queridos, é aquele que não ira de forma fácil, como Jesus disse, ireis, mas não pequeis. Aqueles que são longâminos, eles são tardios em irar. Aquele que tem sobre a sua vida aperfeiçoada a longanimidade, ou seja, aquele que é longânimo, ele é tardio em irar-se. Então nós observamos aí, queridos, três representatividades desta palavra makirotúmia do grego, que é uma palavra que traduz no português o que nós chamamos de longanimidade. Queridos, eu quero trazer uma ilustração para nós exemplificarmos o significado desta palavra grega makirotúmia. Ser longâmino é não ter o pavio curto, queridos, ou seja, é nós mantermos a paciência, nós sermos tardios em irar-se, é nós não perdermos a razão por qualquer coisa, suportarmos é resistirmos. Queridos, nós vamos observar aqui nesse estudo bíblico que, primeiro, a longanimidade é um dos atributos do nosso Deus. Então, primeiro nós temos que observar isso. Depois nós vamos ver que a longanimidade também é um dos atributos de Jesus Cristo, o Nazareno. E nós depois, por fim,
nós veremos que a longanimidade, ela tem que estar em nossas vidas também, tem que ser amadurecida na vida do cristão. Então vamos iniciar falando acerca do nosso Deus. Se nós olharmos lá no livro de Números, capítulo 14 e versículo 18, nós vamos ver a Bíblia dizendo que o Senhor, ele é longânimo, que nos perdoa a iniquidade e a transgressão. Então a longanimidade é um dos atributos de Deus, e Deus, por ser um dos atributos dele, a longanimidade, a Bíblia diz que Deus, o nosso Senhor, ele é longânimo. Ele, queridos, nos perdoa. Ele, queridos, não se irrita facilmente por causa das nossas iniquidades e os nossos pecados. Se nós olharmos lá no livro de Jonas, capítulo 4 e versículo número 2, nós vamos ver a Bíblia dizendo que o Senhor é Deus longânimo, que poupa os pecadores arrependidos, queridos. Então vemos aí que Deus, ele é paciente, queridos, ele tolera por algum tempo os pecadores e até eles vir a se arrepender na presença de Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 3 e versículo número 20, nós vemos que o Senhor é Deus longânimo, que poupou Noé e a sua família. Queridos, a longanimidade é um dos atributos de nosso Deus. Nosso Deus, ele é paciente para conosco. Nosso Deus, ele é tardio em irar-se contra o homem, queridos. E observemos aqui que Deus, ele poupou por causa da sua longanimidade Noé e a sua família lá no dilúvio. Queridos, em 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 9, nós vemos que o Senhor é Deus longânimo, que deseja salvar todos os homens. Então observemos, queridos, que Deus, ele tem paciência, ele está tolerando, queridos, muitas coisas, ele está demorando a se tardar, a se irar por muitas coisas que o homem tem cometido, com a intenção, queridos, de salvar o homem, salvar todos quanto aqueles que se arrependerem e se converterem dos seus maus caminhos. Então observemos, queridos, que a longanimidade é um dos atributos de Deus. Poderíamos citar várias outras referências falando acerca da longanimidade como atributo do nosso Deus. Queridos, agora nós falaremos sobre a longanimidade como atributo de Jesus. Se nós olharmos lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16, nós vamos ver a Bíblia dizendo que Jesus demonstra sua longanimidade na vida de Paulo. Então observe, queridos, que Jesus, ele é longânimo, queridos. E como era Paulo, anteriormente conhecido como Saulo, queridos, perseguidor da igreja, mas Jesus tolerou por muito tempo, queridos, toda essa perseguição. Jesus foi paciente, tardio em irar, até que Paulo se convertesse a Jesus. Então Jesus, ele é longânimo. Queridos, se nós olharmos lá em 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 15, nós vamos ver que alcançamos a salvação por causa da longanimidade de Jesus. Pelo fato de Jesus ser longânimo, nós alcançamos a salvação por meio de Jesus Cristo, e também nós temos sobre a nossa vida o Espírito de Deus. Queridos, em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 5, nós vemos que o nosso coração deve estar encaminhado na longanimidade de Jesus. Queridos, o nosso coração, ele tem que descansar em Jesus, porque Jesus, ele é longânimo para conosco. Jesus é paciente para conosco e ele tem grandes bênçãos para nos conceder. Queridos, em Apocalipse capítulo 1, verso número 9, nós vemos que Jesus compartilha sua longanimidade conosco, queridos. É um atributo de Jesus, mas Jesus compartilha conosco por meio do fruto do Espírito, uma virtude do fruto do Espírito. Queridos, então vimos a longanimidade sobre a vida
de Jesus. Jesus sendo Deus, ele é longânimo para conosco. Queridos, agora vamos ver que a virtude longanimidade, ela também deve estar presente na vida do cristão. Primeiramente, porque a longanimidade, nós sabemos que ela é uma das características, é uma virtude do fruto do Espírito. E os cristãos devem carregar sobre a sua vida o fruto do Espírito, com todas as suas características, para ser completo em Jesus Cristo. Queridos, então vamos ver que essa virtude, ela tem que estar presente na vida do cristão. Observe lá em Efésios capítulo 4, versículo número 2, a Bíblia dizendo que devemos exercitar a virtude longanimidade para suportarmos uns aos outros. Primeiro, queridos, para as nossas relações interpessoais, tanto na comunidade cristã quanto fora, nós devemos ser longânimos, queridos, para nós mantermos a nossa relação interpessoal não afetada, queridos, pelas influências internas ou externas, para que nós suportemos uns aos outros na convivência com as pessoas. Então, ela deve estar exercitada em nossas vidas, essa virtude denominada longanimidade. Queridos, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 12, nós devemos nos revestir de longanimidade como eleitos de Deus. Somos eleitos de Deus, então devemos ser revestidos de longanimidade, paciência, queridos, para nós suportarmos tudo e todos para o louvor da glória de Deus. Queridos, lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 10, a Bíblia diz que nós devemos ser exemplo e seguir exemplo de cristãos que são longânimos, tanto darmos exemplo quanto seguirmos os que são exemplos no quesito longanimidade como uma virtude do fruto do Espírito. Queridos, lá em 2 Timóteo 4:2, nós devemos fazer a obra de Deus com longanimidade. Devemos fazer a obra de Deus com paciência, queridos, suportando firme para a glória de Deus. Tanto afrontas do mundo, quanto afrontas do pecado, quanto afrontas do diabo e o império do mal, também quanto afrontas da carne que sobrevêm em nossas vidas. Queridos, lá em Lucas capítulo 21, verso 19, nós devemos ser longânimos para mantermos nossa salvação em Deus. Queridos, se nós abandonarmos a longanimidade, é certo, queridos, que nós estamos colocando em xeque, estamos colocando em risco a nossa salvação em Deus. Queridos, lá em Romanos capítulo 5 e versículo número 4, nós devemos ser longânimos para adquirirmos experiências com Deus. Então, se você quer ter várias experiências com o teu Deus, com o teu Senhor, com Jesus Cristo, primeiro você tem que entender que você tem que ser longânimo. A virtude longanimidade tem que estar amadurecida em sua vida pela comunhão com Jesus Cristo. Queridos, lá em Romanos capítulo 8, versículo 25, a Bíblia diz que nós devemos ser longânimos para aguardar a salvação de Deus, aguardá-la com paciência, com longanimidade. Então, queridos, observe que a longanimidade é de suma importância para com a vida dos cristãos. Queridos, observe que nós temos que ser longânimos, está claro para nós, queridos. Lá em Hebreus capítulo 6, verso de número 12, 15 e 36, a Bíblia diz que nós devemos ser longânimos para alcançar as promessas de Deus. Então, queres alcançar as promessas do teu Deus? Então seja longânimo. Deixe o Espírito amadurecer a sua vida, a longanimidade pela comunhão com Jesus Cristo. Lá em Tiago, capítulo 5, verso 10 e 11, nós devemos seguir o exemplo de longanimidade dos antigos, queridos. Então, todo quanto é exemplo bom, tudo que é bom, tudo que é perfeito, quanto é agradável, nós devemos pensar e buscar para a glória de Deus. Queridos, então, para concluirmos esse estudo acerca da longanimidade, nós vimos que nosso Deus, ele é longânimo, é um dos atributos de Deus, também é um dos atributos de Jesus e também deve estar sobre a vida de cada cristão essa virtude, longanimidade. Então, vendo tudo isso,
eu quero concluir, queridos, esse estudo bíblico dizendo: devemos amadurecer a virtude denominada longanimidade em nossas vidas por meio da nossa comunhão com Jesus Cristo, queridos. Deve estar presente em nossas vidas essa virtude e de forma amadurecidas. Cristãos longânimos são servos de Deus, resistentes, firmes, pacientes, caridosos, piedosos, sóbrios, etc, etc, etc. Queridos, exercitemos a virtude longanimidade sobre a nossa vida. Queridos, o que o Espírito quer de cada um de nós, que nós sejamos crentes longânimos, pacientes em tudo para o louvor da glória de Deus. Deus vos abençoe, queridos. O próximo estudo bíblico será sobre a virtude denominada benignidade. Não perca a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus e seja plenamente abençoado por Deus por meio da sua palavra. Queridos, que Deus os abençoe e vos guarde, e eu espero você no próximo estudo bíblico para o louvor da glória de Deus. A paz e a graça de Jesus permaneçam convosco. Glória a Jesus. Amém e amém.